Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial na esteira hoje, nos 60 minutos. Eu sou Priscila, gente, sou jornalista, aqui falo de muitas coisas, mas falo bastante de artes marciais e acabo falando de tudo. E esse é o momento em que eu vou para a esteira, eu venho para a esteira melhorar meu condicionamento, porque quando você pratica arte marcial, você se preocupa em melhorar o seu condicionamento. E como eu gosto bastante de esteira, de andar na esteira, então eu faço isso. Faltam uns 20 minutos para eu sair. Eu ando 60 minutos na esteira. Esteira mecânica, tá? Que aí o esforço é maior. Bom, gente, aqui eu falo muito de livros. Tá? Porque além de eu gosto muito de arte marcial, sou jornalista, adoro ler, gosto muito de escrever, sempre gostei, então eu sempre trago livros, discussão, né? Trazer livros, de compartilhar com vocês os livros que eu leio e um pouco das reflexões que eu faço. Bom, eu leio muitos livros de serial killer, eu gosto bastante de livro desse tema. Por quê? Porque eu acho que tem um aspecto psicológico que me agrada bastante no ser humano. Analisar o psicológico das pessoas, do ser humano, homens e mulheres, é uma coisa que me interessa bastante. Tanto que nos dojos eu acabo captando muito da parte psicológica dos homens e das mulheres. Eu gosto bastante desse tema, sempre gostei, isso me atrai muito. A parte psicológica e comportamental do ser humano, tá? Então eu acabo gostando muito de livros que falam, né, do psicopata, do serial killer, como ele se torna um serial killer, ele nasce assim, ele não nasce, o meio contribui para ele ser assim. E eu leio muito sobre isso, não só sobre isso, claro, eu leio outros livros também. Gosto muito de livros de reportagem jornalística. Eu gosto de livros não ficção. Eu não gosto de livro de ficção. Eu gosto de não ficção, né? Então, livros de reportagens, livros de serial killers verdadeiros, né, que existiram. Eu gosto de livros históricos, romance histórico, gosto bastante. Então, eu li há pouco tempo, eu estava lendo a série. Tem uma série da Dark Side, que é sobre lady killers, as mulheres, né, as serial killers femininas, que existiam muitas, tá? Mas eu fui analisando, eu li um livro grande, com várias serial killers, entre aspas, tá? Porque é interessante você analisar que sempre existe um preconceito com as mulheres na sociedade, e não seria diferente na literatura. Então a mulher, ela sempre ou é esquecida, ou ela é difamada, na literatura inclusive, tá? E eu percebi isso, nessa série Lady Killers, eu percebi isso. Eu fui lendo, né, analisando várias mulheres, é um livro que eu li, que eles colocam várias serial killers, consideradas serial killers, tá? E eu vi, foi uma mulher que escreveu, o que me impressionou bastante. Porque quando eu leio um livro que eu percebo que tem preconceito contra a mulher, eu vou ver quem escreveu. Eu vou ver se é homem ou mulher. E por incrível que pareça, é uma mulher que escreveu esse livro. Preconceituosa, bem preconceituosa essa mulher que escreveu, tá? Eu fui percebendo isso por causa da maneira como ela coloca as mulheres que ela considera serial killers, né? Que entraram para a história. Muitas mulheres não foram serial killers. Você vai lendo, você vai entendendo. Elas mataram por defesa pessoal. E elas entraram por uma leitura machista e preconceituosa, essas mulheres, por terem se defendido e muitas vezes matado quem atacou elas, porque é um estupro. O estupro, se uma mulher é estuprada, ela tem que... É ela ou ele, né? Se ela mata o estuprador, é legítima defesa. Tá? Porque é ela ou ele. Tem momentos
isso que não tem jeito, né? Então, se o cara vem matar a mulher tem que se defender. Então você vai vendo as histórias dessas mulheres que a história machista considera serial killers. Não são serial killers. Elas não são serial killers. Porque o serial killer, ele mata sem nenhuma motivação. Ele mata pessoas assim, a esmo. Ele não está se defendendo. O serial killer, ele não tem motivação emocional. Ele mata qualquer pessoa. Não é uma pessoa que atacou ele. Ele mata por matar. Ele não tem empatia. Agora, se uma mulher mata, se um cara vem, violenta ela e ela se defende e acaba matando ele, isso não é ser serial killer. Isso é defesa pessoal. É legítima defesa, tá? Então, eu fui pegando algumas serial killers consideradas pela história machista, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê sobre mulheres. Tem que ter muito cuidado, a gente tem que levar em conta a época em que essa mulher estava inserida, qual era a cultura da época, quem escreveu sobre essa mulher, qual é a documentação sobre o que é relatado por essa mulher, e vocês vão ver que a imprensa, a vida inteira a imprensa foi machista, até hoje é. Nós temos uma imprensa muito machista que, óbvio, alimenta a sociedade machista e preconceituosa que a gente tem. A imprensa faz isso. Eu sei que eu sou jornalista. A imprensa alimenta o machismo da sociedade. A imprensa é machista. Ela alimenta o preconceito. E na época, e antigamente, não era diferente. Então você vai ver que a imprensa reforça o machismo da época e o linchamento das mulheres, de algumas mulheres. Então eu vou dar um exemplo para vocês de uma mulher considerada serial killer. E que não é, na minha opinião, ela não é serial killer. Ela se defendeu de um estupro, vários estupros. Ela teve uma vida de abusos e ela desenvolveu um sistema de defesa que acabou vitimando não, né? Ela foi se defender do cara e o cara morreu. Mas os caras tentaram violentá-la e violentaram, né? Então ela matou para se defender. Então isso é legítima defesa. Isso não é ser serial killer. Mas ela foi julgada e condenada e executada. Injustamente, claro, numa sociedade machista, se nós temos hoje uma sociedade super machista, vocês imaginam na época, no século XIX, XVIII, XVII, como é que era, né? Se hoje é machista, imagina naquela época como é que não era perversa com as mulheres, né? Então você percebe que a mulher ou ela é esquecida ou ela é retratada de uma maneira preconceituosa e discriminatória. Por isso que quando a gente vai ler algum livro sobre mulheres, a gente tem que ter uma leitura crítica sobre essa época, quem escreveu, o que a imprensa da época dizia, porque a imprensa é preconceituosa, a imprensa é machista, não tem dúvida. Ela trabalha, né, pro sistema. A imprensa trabalha, mesmo a independente, tá, gente? Não existe imprensa independente no Brasil, no mundo nenhum, né? Porque elas são bancadas, elas são patrocinadas, né? Então, o que é patrocinado não é independente, não é independente. Então, eu sei porque eu trabalho, né, na imprensa, eu lamento que a gente tenha uma imprensa assim. Mas você vai pegando na história, a história da imprensa, você vai vendo, né? Que a imprensa é machista, tem uma história machista. Ela retrata a mulher de uma maneira preconceituosa, até hoje, né? Até hoje. Ela lincha a mulher, condena a mulher. Tá? E aí eu fui vendo, né? Aileen, vocês já ouviram falar dela? Foi considerada uma das maiores serial killers da história. A Aileen teve uma história super sofrida. Ela foi abusada pelo pai, pelo padrasto. Ela acabou indo para uma instituição, foi jogada de um lugar para o outro. Nunca teve uma família estruturada. Aí ela foi para a prostituição porque ela não conseguia trabalho. É uma mulher que vivia à margem da sociedade. E ela foi violentada por vários clientes. E ela acabou, para se defender de uma violência sexual, ela matou. Mas foi legítima defesa, não é serial killer. Isso não é ser serial killer.
O serial killer, ele não se defende. Ele não tá se defendendo, ele tá atacando por atacar, ele não tem empatia. Então a Aileen jamais poderia ter sido, né, considerada serial killer, né, na história. Ela não tem as características de uma serial killer, ela não tem. E outra, ela não poderia ter sido executada, ela foi executada, não sei se em injeção letal ou na cadeira elétrica. E ela fala, né, no final, as últimas palavras dela são essas, né, vocês estão executando, vocês estão, mais ou menos assim, ela fala em outras palavras, ela fala, eu fui violentada, eu não sou serial killer, eu me defendi do estupro, vocês estão alimentando estupro. Ela fala isso, Aileen. Mas a gente vive, né, numa sociedade que absolve, né, a violência contra a mulher. A gente vive num lugar assim, e vocês imaginam na época, né, da Aileen, que acho que foi a década de 2000, 1990, alguma coisa assim, a época que ela viveu. E depois a gente vai pegar uma outra mulher, eu li o livro sobre ela também, só que ela é de uma época, outra época, bem anterior. A Aileen é a Mary Ann Cotton. Entrou para a história como a Jack Estripador feminina. Ela foi anterior ao Jack Estripador, tá? A Mary Ann Cotton. A Mary Ann Cotton também veio de uma família desestruturada, morava numa pequena cidade norte-americana, inglesa, de mineradores, carvoeiros. Ela se casou várias vezes, teve muitos filhos, porque naquela época a mulher não tinha. A mulher tinha já essa predestinação, casar e ter filhos, não tinha espaço para a mulher. E ela acabava então casando, né, para ter alguém para sustentá-la, porque era um preconceito muito grande para ela conseguir um emprego. Muitas vezes ela não conseguia. E a Mary Ann Cotton, ela trabalhava bastante. Ela era bem dedicada, bem trabalhadora, ela costurava, ela era bem habilidosa. Mas ela foi se envolvendo com homens ruins, né? Porque o homem sempre maltratou a mulher naquela época, óbvio. Na época da Mary Ann Cotton, os homens eram mais perversos, né? Muito mais, e eles não tinham nenhum tipo de punição. Então ele tratava a mulher como se fosse qualquer coisa, um objeto. E ela foi... E aí, o que aconteceu? Naquela época, na época da Mary Ann Cotton, existiam muitas doenças, as pessoas morriam. A medicina não era tão desenvolvida, entre aspas, porque a gente tem muita infecção hospitalar, então a medicina não é tão tecnológica assim. Mas não é usada a tecnologia, né? Senão nós não teríamos tantas infecções hospitalares, tá? Mas vamos dizer que naquela época a medicina era melhor que a de hoje, claro. As pessoas morriam mais novas, morriam de febre tifoide, de doenças que hoje a gente tem vacina. Naquela época não tinha vacina. Então, na época da Mary Ann Cotton, muita gente morria de febre tifoide. Pessoas novas morriam com 50, 40 anos, crianças, muita criança morria. E ela teve uma vida bem dolorosa, né? Ela teve muitos filhos e todos morreram. Os maridos também, casou várias vezes, e os maridos morreram de febre tifoide. Febre tifoide, tá? Só que as pessoas, como as pessoas tinham muito preconceito contra a mulher e sempre tiveram, e na época dela era muito pior, né? Pelo fato dela ser uma mulher que se casava, tinha muitos filhos, uma mulher independente, as pessoas tinham inveja dela, inveja, mulheres e homens. Então, inventaram que ela tinha envenenado essas pessoas. Mas nunca foi provado isso. Nunca foi provado juridicamente ou com provas que a Mary Ann Cotton realmente envenenou aquelas pessoas. Os filhos e os maridos e ex-maridos. Nunca foi provado isso. Inclusive o julgamento dela, nesse livro que eu li, né, da Mary Ann Cotton, que vai mostrando o julgamento da Mary Ann Cotton. Você vai vendo um absurdo, né? Como foi injusto o julgamento dela. Ela não teve defesa. Ela não tinha advogado de defesa. E a sociedade inteira já tinha condenado ela. A mídia já estava chamando ela de envenenadora, sendo que não existiam provas mesmo, factuais, de que ela envenenou. Inclusive os laudos
que foram feitos diziam que as pessoas tinham morrido de morte natural, febre tifoide. E ela foi acusada de ter matado essas pessoas com arsênico. Não foi. Você vai lendo o livro, o julgamento, né? O autor é um homem, achei interessante o homem. Ele fez todo um trabalho para defender a Mary Ann Cotton. Na verdade, ele não fez um trabalho, mas ele mostra, e você tira as suas conclusões, de que a Mary Ann Cotton morreu injustamente. Ela foi executada injustamente. Ela não matou aquelas pessoas. Tudo leva a crer que eles morreram de febre tifoide. Ou então, inalando arsênico que tinha no ar. Porque naquela época, as casas tinham papel de parede verde que tinha arsênico. Então, existia uma pesquisa que dizia que as pessoas que ficavam muitas vezes nesses lugares acabavam sendo envenenadas pelo arsênico no ar. Não que ela tinha dado o arsênico. Então, você vai vendo que é injusto. É muito injusto, né? Você pegar a maioria das mulheres que são, entre aspas, consideradas serial killers, lady killers, não foram serial killers, porque elas não se encaixam nesse perfil. O serial killer, ele não está se vingando. Ele não está se vingando, ele não está se defendendo. O serial killer, ele mata por matar. Não tem emoção nenhuma, empatia nenhuma. Ele mata estranhos. Nem são conhecidos, muitas vezes. Então, é muito justo, né, quando você lê as mulheres na história. Tanto as mulheres na história que foram esquecidas, quanto as mulheres que são colocadas como serial killers. É injusto. É injusto. Você vai analisando, você vai vendo que é uma leitura machista. Essas mulheres foram condenadas pelo machismo da época. Não foi levado em conta, né? Por que elas fizeram, a motivação, o que existia por trás de tudo isso. Elas foram condenadas por uma sociedade machista e um poder judiciário machista. Você vai vendo, né, o julgamento da Mary Ann Cotton, é uma vergonha, um absurdo. O juiz, ele nem olha a defesa dela. Ele nem se preocupa. Ele nem se preocupa com que ela tenha um advogado de defesa. Ela está sem advogado de defesa. Só no final que aparece um advogado para defendê-la. Ela, inclusive, é enganada pelo primeiro advogado. Então, para vocês verem como a gente tem uma história que a gente tem que desconfiar. Quando a mulher está sendo retratada na nossa história, seja como invisível ou aparecendo como uma serial killer, você tem que entender em que contexto está essa mulher, quem escreveu sobre essa mulher, o que a sociedade da época estava falando sobre essa mulher, para poder fazer uma visão. Mas as serial killers, todas que eu li, são todas, uma ou outra, até posso dizer que tudo bem, ela tinha algumas características, pelo que eu estudo, né, o perfil do serial killer. Mas boa parte delas não eram serial killers. Então é importante vocês lerem. Eu indico, leiam o livro da Mary Ann Cotton, Lady Killers, da Dark Side. É um livro bem interessante, ele vai mostrando toda a história dela, ela humanamente, ela vai mostrando realmente como ela é. Ele fez uma pesquisa grande em documentos, o autor, e é um homem escrevendo. Então, às vezes, né, a gente percebe que a mulher tem conceitos machistas muito grandes e que, infelizmente, quando ela escreve da mulher, ela coloca o machismo, os conceitos machistas dela no livro, na obra. E ela vai reforçar o machismo desse personagem, dessa mulher. É isso, gente. Até mais.